Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 21 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! Time, a grade do domingão tá do jeito que a gente gosta, os grandes campeonatos estão retornando e eu separei muita coisa boa pra vocês, tá legal? Vou dar uma acelerada pro vídeo não ficar tão longo e aí eu peço só aquela gentileza, claro, se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um bilhete e um bingo pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, começando às 8h35 da matina, lá na China, jogo do Xangai Port contra o Qingdao. Time, o negócio é o seguinte, o Xangai Port, ele tá voando aqui no chinesão da massa, tá? 19 partidas, ganhou 16, empatou 3 e não perdeu nenhuma. Vai enfrentar o 10º colocado. Só que assim, a odd do Xangai Port é uma odd de 1.10, 1.08. Essa odd, por mais que o Xangai Port esteja voando no chinesão, é uma odd muito esmagada. Nem o Manchester City tem essa odd tão baixa, tá legal? Então assim, por que eu trouxe essa partida? No primeiro tempo, se o Xangai Port estiver amassando aqui a equipe visitante, o que a gente pode tentar fazer? Uma vitória do Xangai Port já no primeiro tempo, vitória esta HT, para a gente tentar uma odd maior, e seguindo a mesma lógica, o over e o gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Tá combinado? 1.08, campeonato chinês, eu tô fora. Aqui a gente vai trabalhar ao vivo o HT. Fechou? Time 9h15 na Suíça, campeonato na Suíça também retornando. Como eu falei pra vocês, os grandes campeonatos estão retornando. Ó o Young Boys na área, Young Boys, um velho conhecido do canal, enfrentando aqui a equipe do Sion. É primeira rodada, tem que ir com um pouquinho mais de cuidado, tá legal? Se a gente olhar o histórico desse confronto, o Young Boys geralmente se dá melhor, né? 4x3, 4x0, aqui empatou 1x1, 3x1 e 6x0. Jogos sempre com muitos gols. A odd do Young Boys pré-live é uma odd de 1,42, 1,43. Para a primeira rodada, eu acho uma odd baixa. Talvez aqui uma entrada mais conservadora para o Young Boys vencer um dos tempos, uma das partes. O Young Boys vencendo o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd e monta numa duplinha. E também, aqui a gente tem uma baita tendência para gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,17 e complementa no bilhetinho, tá legal? Young Boys para vencer um dos tempos, uma das partes, jogo para mais de 1,5 gol. Bora lá, 11 da manhã, Campeonato Brasileiro, Grêmio versus Vitória. O Vitória vem na 16ª colocação, muito próximo aqui de Z4, e o Grêmio, 18ª posição dentro do Z4. Tudo bem que o Grêmio tem partidas a menos. Time, o negócio é o seguinte, contra o São Paulo no Morumbi, o Grêmio fez uma boa partida, tá? Eu vou falar pra vocês, a vitória do São Paulo acabou sendo até um pouco injusta. O Grêmio jogou muita bola, teve inúmeras oportunidades pra empatar, acabou não fazendo, e o que foi no gol o Rafael acabou defendendo, tá legal? Por esse motivo, pelo que eu vi na última partida do Grêmio, eu vou dar uma moral aqui para a equipe gremista, com odd de 1,85, aqui eu vou de Grêmio empate anula. Pega essa odd e monta numa duplinha, tá legal? E bora lá, tabela de probabilidades pra gente complementar esse estudo entre Grêmio e Vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 70%, menos de 3,5 gols também 70%. Escanteios, Grêmio 5.4, Vitória 5.2. Time, final do primeiro tempo, jogo ainda 0x0 ou o Grêmio perdendo a partida, tenta pegar canto asiático, canto limite, tá? O Grêmio tem alta probabilidade aqui, ó, para fazer um escanteio no final do primeiro tempo. Então, jogo 0x0 ou o Grêmio perdendo, tenta explorar esse mercado. Se o Grêmio estiver vencendo a partida,
aborta a missão, tá? Aí não faz a entrada. Mercado de cartões, acredito que seja um jogo nervoso em virtude da posição na tabela das duas equipes. Grêmio, média de 2.4, Vitória 2.2, Juizão 4.6. Um cartão para cada equipe. Fechou? Time, para mercado de jogadores, eu quero trabalhar com o lateral do Grêmio, João Pedro. Uma finalização dele tá pagando uma odd de 1,55. É um lateral que apoia bastante e se sobra aqui na intermediária, ele bate em direção do gol, tá legal? Então, uma finalização, João Pedro, lateral do Grêmio. Pelo lado do Vitória, eu vou trabalhar com o mercado de finalizações pro Alejandro. Eu até já soltei no grupo gratuito. Aliás, se você não nos segue no grupo gratuito, eu vou deixar o link na descrição. Clica e chega junto, 100%, ó, na vasca. Vem. Bora lá, 11h30, chegando na Suécia, Elfsborg versus Midtjylland. Time, aqui eu vou trabalhar em mercado de gols, tá? O Elfsborg, uma equipe extremamente over, o Midtjylland jogando como visitante, também placares over gols, e o ambas marcam muito forte, e o histórico só reforçando o estudo. 2-0, 2-0, 1-0 que sai um pouquinho, 2-2, 3-1. Aqui é jogo para mais de 1,5 gols, pelo menos pré-live. Odd de 1,25, pega essa odd e monta numa dupla. Tabela de probabilidades para saírem 2 gols nesse jogo, 85%. Fechou? Bora lá, meio-dia, na Noruega, Rajensound versus Viking. Time, mais uma partida que eu separei aqui pra gente trabalhar em mercado de gols, né? E o histórico, eu acho que mostra bem o que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. 2-0, 1-1, 4-2, 4-2, 2-0. O Viking, jogando fora, é extremamente over, tá? E eu tenho aqui esse mais de 1,5 gols, pagando uma odd de 1,19, 1,20. É uma odd bacana para uma dupla, ou correndo um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd maior, para ambas equipes marcarem, odd de 1,55. Fechou? E bora lá, 12h30 na Finlândia, KuPS versus Lahti. Time, aqui o seguinte, jogo dos opostos, tá? Jogo do primeiro contra o último colocado. O Lahti fez 15 partidas até o momento e só venceu um jogo. Se a gente não tiver pegadinha aqui, o KuPS é bem favorito, ainda mais jogando em casa, e a gente tem uma partida para mais de 1,5 gols, né? O KuPS em casa ganhou 4, perdeu uma, mais de 1,5 gols muito forte. O Lahti fora perdeu 3, empatou 2, mercado de gols também muito forte. Então o que eu opero com vocês? Para mercado de resultados, vitória do KuPS, odd de 1,30, 1,35. Mercado de gols, jogo para mais de 1,5 gols, odd de 1,24. Fechou? E bora lá, 13 horas, chegando na Dinamarca, jogo do Viborg contra o Brøndby. Mais uma partida que eu separei aqui pra gente operar em mercado de gols. O Viborg em casa é uma equipe over gols, Brøndby fora também over gols. Tabela de probabilidade pra gente ver 2 gols nesse jogo, 95%. E a odd do mais de 1,5 gols é uma odd de 1,25. Uma odd bacana pra uma duplinha, tá legal? Quem estiver operando ao vivo, às 13 horas, se o primeiro tempo iniciar em alta intensidade, tenta explorar um golzinho no primeiro tempo. Geralmente ele acontece. Fechou? E bora lá, 15 horas, chegando na Argentina, River Plate versus Lanús. Eu tenho o River na 9ª colocação e o Lanús é o 13º colocado. Time, o River em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Mercado de gols mais de 1,5 gols vem muito forte. Lanús fora. Perdeu 1, ganhou 2, empatou 2, mercado de gols mais de 1,5 gols também vem forte, e no histórico o River tem ampla vantagem. Dos 5 últimos jogos, o River venceu 4 partidas, tivemos um empate, e dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gols. Vamos lá, para mercado de resultados, a odd do River é uma odd de 1,44. Jogando em casa, uma entrada mais conservadora para o River vencer um dos tempos, uma das partes. O River ganhando o primeiro ou o segundo tempo, já deu certo. Pega essa odd, monta numa duplinha. Para mercado de gols eu vou aqui. Mais de 1,5 gols, odd de 1,27 e complementa no bilhetinho. Fechou? E bora lá, 16 horas, retornando para o Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, o galão da massa, enfrenta o Vasco. A barreira vai virar baile. Voltando aqui, tabela de classificação, o Vasco na 9ª posição e o Galão da Massa na 11ª posição. Time, o negócio é o seguinte, o Galo, jogando em casa, não vive um grande momento. Mas assim, o Galo já tinha um bom time, os atletas retornaram da Copa América e ele ainda fez contratações. Chegou o Bernard, chegou o Alonso, somando com Arana, com Vargas, Paulinho,
Hulk. O Galo tem um baita time no papel, tá legal? Scarpa, que eu tava me esquecendo. Sendo assim, jogando em casa com esse time e uma odd de 1,80, para mercado de resultados, eu vou de Galo, empate anula. Atlético Mineiro, empate anula. Mesmo o Vasco melhorando bastante aí, se comparado ao início do campeonato, tá legal? Então, Galo, empate anula. Para mercado de gols, eu vou trazer aqui duas alternativas pra gente, tá? Os dois times vêm numa tocada over gols, então esse mais de 1,5 gol é interessante, odd de 1,37 pré-live, bacana para uma dupla, ou deixa o jogo começar, 5, 10 minutos de jogo, se o gol não sai, a odd sobe, se a partida estiver em alta intensidade, você trabalha ao vivo com esse mais de 1,5 gol, com uma odd de 1,60 para cima, também fica bem legal. O Galo jogando em casa é uma equipe que geralmente faz e toma gols. Por esse motivo, se você quiser arriscar um pouquinho, dá pra gente tentar também para ambas equipes marcarem odd de 1,95, 1,90. Fechou? Vamos lá, tabela de probabilidades pra gente complementar aqui o estudo. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Mercado de escanteios, Galo, média de 4, Vasco 4,8. Cartões, Galo 2,8, Vasco 2,6, Juizão média de 5, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Time, para mercado de jogadores, eu vou trabalhar aqui com o Hulk pelo Atlético Mineiro, tá legal? Um chute no gol do Hulk tá pagando uma odd de 1,25. Aí você pega essa odd, monta numa duplinha. O Hulk chuta de qualquer lugar, bate falta e bate penalidades. Um chute no gol, Hulk. E bora lá, ainda no Campeonato Brasileiro, também 16 horas, jogo do Bahia contra o Corinthians. Time, o Bahia vem na 5ª colocação, vem fazendo aí um baita campeonato. O Timão, 17ª colocação dentro de zona de rebaixamento, tá legal? Vamos lá. Race, o Bahia em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu uma, ganhou 4, vem bem pra caramba em casa. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol aqui também vem forte, batendo em 4 das 5 últimas partidas. O Corinthians como visitante, perdeu 4, empatou uma. Mercado de gols, mais de 1,5 gol também, 4 dos 5 últimos jogos. O que eu trabalho aqui pré-live com vocês? Vamos lá. Para mercado de resultados, o Bahia tem uma odd aqui de 1,70 para uma vitória seca. Eu vou fazer uma entrada mais conservadora. Bahia, empate anula, pega essa odd, monta numa duplinha. Para mercado de gols, dá pra gente pensar nesse mais de 1,5 gol com odd de 1,30 e complementa o bilhete, tá legal? Bahia, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. E bora lá, tabela de probabilidades entre Bahia e Corinthians. Jogo para mais de 1,5 gol, apenas 65%. Pela tabela de probabilidade, tá baixo aqui os nossos números, né? Mas assim, pelo que vem sendo apresentado pelo Bahia e pelo Corinthians, eu acredito nesse mais de 1,5 gol, tá? De repente, quem quiser operar no mercado under, menos de 3,5 gols, 90%. Escanteios, Bahia, 5,8, Corinthians 5,4. O Bahia jogando em casa deve iniciar na pressão, tá bom? Se não sai o gol, sai o canto, ó. Um escanteio de 0 a 10 minutos, 70% pro lado do Bahia e 80% pro lado do Corinthians. Só que o Corinthians, ó, sofrendo canto, tá? Então, de repente, dá pra gente pensar aqui num escanteio de 0 a 10 minutos. Falando um pouquinho de cartões, Bahia 1,4, Corinthians 2,2, Juizão 5,9. Fechou? E bora lá, 16h15 chegando na Islândia, jogo do Breiðablik, o Breidinha jogando contra o KR Reykjavik. Vamos lá, eu tenho o jogo do terceiro contra o 9º colocado. O Breidinha em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3 e empatou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols, ambas marcam, vem muito forte. O time visitante perdeu 3, empatou uma e só venceu uma partida. Mercado de gols também vem muito forte. Vamos lá, para mercado de resultados, com uma odd aqui para o Breidinha de 1,59, 1,57, dá para a gente pensar em Breiðablik, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Para mercado de gols, eu gosto de pensar aqui naquela entrada que muitas casas disponibilizam mais de 2,5 gols ou ambas marcam. E aí se bater uma coisa ou outra, já deu certo. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Fechou? Time ainda na Islândia, 16h15, Stjarnan versus Fylkir. É uma análise bem parecida com a do Breiðablik, tá? Vamos lá. Tabela de classificação, ó, o Stjarnan é o 9º colocado, pega o vice-lanterna.
Quando a gente dá uma olhadinha na Race, o Starjanã em casa ganhou 4, perdeu uma, mercado de gols muito forte, e o visitante perdeu 4, empatou outra e não venceu nenhuma, mercado de gols também muito forte. O histórico repleto de gols. O que eu trabalho aqui com vocês? Vamos lá. Para mercado de resultados, com uma odd de 1,56 para o Starjanã, eu vou de Starjanã, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Para mercado de gols, mesma coisa do Breidinha. Jogo para mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Se aconteceu uma coisa ou outra, já deu certo. Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Fechou? E bora lá, 18h30, Campeonato Brasileiro, Fortaleza versus Atlético Goianiense. Time, o Fortaleza vem na 7ª posição, pega o Goianiense, que é o vice-lanterna. O Goianiense fez 17 partidas, só venceu 2 até o momento, tá legal? E o Fortaleza em casa tem um baita retrospecto. Dos 10 últimos jogos, 2 empates e são 8 vitórias, tá legal? Pega o Goianiense que jogando fora, perdeu 2, empatou 2, só ganhou uma. Ganhou do Fluminense, que é o último colocado. Aqui não tem muito o que inventar, né? Odd de 1,70, pelo menos em pré-live. Aqui é Fortaleza, empate anula. Pega essa odd e monta numa duplinha. Fechou? E bora lá, tabela de probabilidades entre Fortaleza e Atlético Goianiense. Mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 60%. Menos de 3 gols e meio, 85%. Escanteios, Fortaleza 5.4, Goianiense 5.1. Vamos lá, cartões, Fortaleza 1.8, Goianiense 2.4, Juizão 4.5, um cartãozinho para cada equipe. Time, para mercado de jogadores entre Fortaleza e Atlético Goianiense, as odds para os jogadores do Fortaleza estão muito baixas, tá legal? Talvez aqui, ó, para o time do Atlético Goianiense, mercado de finalização para o Shailon e para o Haldinei pode ser interessante. Uma finalização do Shailon, pensando numa bola parada, você pega a odd e monta numa dupla, ou 2 finalizações para o Shailon já dá uma entrada simples. Eu tô pensando aqui, de repente, nas faltas do Atlético Goianiense, geralmente o Shailon bate ali da intermediária. E uma finalização do Haldinei tá pagando uma odd de 1,50. Também vejo como uma boa alternativa. Fechou? E bora lá, 18h30, ainda no Campeonato Brasileiro, Juventude versus São Paulo. Essa partida será realizada em Brasília, tá bom, galera? Jogo em Brasília. Vamos lá. Tabela de classificação, São Paulo na 4ª posição, o Juventude vem na 12ª colocação. Eu vou puxar aqui a race do Juventude em casa, mas a gente sabe que o jogo é em Brasília, tá certo? 2 empates, 3 vitórias, e a gente percebe que o mais de 1 gol e meio vem de forma interessante. O São Paulo, jogando como visitante, olhando os 5 últimos jogos, perdeu 2, empatou 2, só venceu uma partida. Como visitante, não vem ganhando tanto, tá legal? Só que assim, o São Paulo jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos, marcou gols em 9. Então, mesmo jogando como visitante, é uma equipe que geralmente marca gols, tá legal? Por esse motivo, eu já vou trazer aqui 2 possíveis entradas pra gente. Vamos lá. Olhando o São Paulo e o retrospecto dele fora de casa, dá pra gente pensar num over meio gol São Paulo. O São Paulo fazendo 1 gol nessa partida. Se isso acontecer, a gente já pega uma odd de 1,25. Aí pega essa odd e monta numa duplinha. Para mercado de resultados, a odd do Juventude é uma odd de 4.15. O São Paulo com uma odd de 2. Só que assim, o São Paulo contra o Grêmio no Morumbi sofreu bastante e o São Paulo tem alguns desfalques importantes. O São Paulo joga sem os 2 laterais. Lateral direita, o Igor Vinícius está fora. E na esquerda, o Wellington também está fora. Na direita vai vir o Rafinha, recuperando aí pós-cirurgia. E na esquerda vem o Patrick, que é um lateral da base. No meio de campo, o São Paulo perdeu o Alisson, que estava jogando pra caramba. Vai jogar o Luiz Gustavo. Então o São Paulo tem desfalques importantes. E sendo assim, com essa odd de 4.15, dá pra gente pensar em quê? Num handicap asiático mais 1,5 pro Juventude. O que significa isso? Se o Juventude vencer, se der empate ou o Juventude perder por 1 gol de diferença, a gente tem green. A gente só vai tomar um head aqui se o Juventude perder por 2 ou mais gols de diferença do São Paulo, tá legal? Handicap asiático mais 1,5 Juventude. Bora lá, tabela de probabilidades entre Juventude e São Paulo. Mais de 1 gol e meio, 85%. Probabilidade alta para gols aqui, esse mais de 1 gol e meio, tá?
Menos de 3 gols e meio, 75%. Escanteio, Juventude média de 5, São Paulo 4.9. Cartões, Juventude 2.3, São Paulo 2.1, Juizão 5.7, um cartão para cada equipe. Time, para mercado de jogadores, entre Juventude e São Paulo, mercado de finalização, Juventude a gente tem o Jean Carlos, tá? Tá jogando muita bola, fez gol na última partida e pode ser um bom jogador para finalização. Uma finalização dele tá pagando uma odd de 1,16, aí pega essa odd e monta numa duplinha, ou arriscando um pouquinho mais, 2 finalizações Jean Carlos já dá uma entrada simples. Pelo lado do São Paulo, o mercado de finalização tá muito baixo, talvez aqui, ó, um chute no gol do Lucas. O Lucas fez gol na última partida, pode bater faltas e deve ser o batedor de pênaltis caso haja na partida pelo lado do São Paulo. Então, um chute no gol do Lucas, 1,57, eu também gosto. Bora lá, 18h30, Red Bull Bragantino versus Furacão. Tabela de classificação, o Furacão na 8ª posição, o Bragantino 10ª posição, campanhas similares até o momento. Race apresentada, o Bragantino em casa ganhou 4, perdeu 1, mercado de gols muito forte, o Furacão jogando fora, apenas uma derrota, 2 vitórias, 2 empates e mercado de gols também vem muito forte. Time, pré-live eu vou em mercado de gols aqui, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,35 para uma dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,90. E bora lá, tabela de probabilidades entre Bragantino e Furacão, 85% é a probabilidade do mais de 1,5 gol, probabilidade bem alta para gols, tá legal? Escanteios, Bragantino 4.9, Furacão 7.2, mesmo fora de casa o Furacão fazendo muitos escanteios. Cartões, Bragantino 2.9, Atlético Paranaense 3.1, Juizão 4.7, um cartão para cada equipe. Time, para mercado de finalização entre Bragantino e Furacão, eu vou buscar mais de 1,5 finalização pro Elinho, tá pagando uma odd de 1,20 por uma duplinha, tá legal? E também mais de 1,5 finalização pro Julimar, odd de 1,60. Aí já é uma entrada simples. E bora lá, 20 horas ainda no Campeonato Brasileiro, eu tenho o jogo do Cuiabá contra o Fluminense. O Cuiabá, ele vem na 15ª posição. O Fluminense é o último colocado. 16 partidas, só venceu um jogo até o momento. Se a gente olhar friamente o desempenho das equipes, o Cuiabá tem um leve favoritismo. Só que aqui, time, eu vou trazer uma informação muito importante a favor do Fluminense. Talvez tenhamos a estreia do Thiago Silva. Se o Thiago Silva jogar, é um baita reforço para a defesa do Fluminense, tá legal? Então assim, se a gente tiver a escalação do Fluminense 1 hora antes da partida e o Thiago Silva sair como titular, eu vou buscar alguma coisa a favor do Fluminense. Mas Marco, só pelo Thiago Silva? Não. A gente vai ter um Thiago Silva jogando na zaga, o André já voltou ali no meio de campo, a gente tem o retorno do Arias, tem o Cano no comando de ataque, e aí eu acho que o Fluminense fica uma equipe bem interessante, tá legal? A odd do Fluminense é uma odd de 3. Então assim, Thiago Silva como titular, dá pra gente pensar aqui numa dupla hipótese a favor do Fluminense, ou se você quiser uma entrada mais conservadora, handicap asiático, mais 1 pro Fluminense. Aí mesmo que o Fluminense perca por 1 gol de diferença, a gente ainda tem um reembolso. A gente só vai tomar um head aqui se o Fluminense perder por 2 ou mais gols de diferença, tá legal? Thiago Silva, titular, alguma coisa a favor do Flu. Fechou? E vamos lá, tabela de probabilidades entre Cuiabá e Fluminense, jogo para mais de 1,5 gol, apenas 55%, probabilidade baixa, menos de 3 gols e meio, 90%. O menos de 3 gols e meio vem forte. Escanteios, Cuiabá, média de 5.5, Fluminense 3.8. Cartões, Cuiabá 1.8, Fluminense 2.2, Juizão 4.9, um cartãozinho aí para cada equipe. Fechou? Time, para mercado de jogadores, pelo lado do Cuiabá, eu quero trabalhar com um chute no gol do Pita, tá legal? Tá pagando uma odd de 1,36, aí você pega essa odd e monta numa duplinha. Pelo lado do Fluminense, uma finalização do Ganso, odd de 1,40, também vejo de forma interessante. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes, vou deixar na descrição link do grupo VIP, preço popular,
grupo VIP completo, tem bilhete pré-live, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve seu dinheiro. O link tá aqui embaixo na descrição, clica e vem. E bora lá, como é que ficou nosso bilhetinho pra hoje? Jogo entre Bahia e Corinthians, eu vou de Bahia, empate anula. No confronto entre Atlético Mineiro e Vasco, eu quero um gol do Atlético Mineiro na partida. E no confronto entre Juventude versus São Paulo, um golzinho na partida. Tanto faz pra quem, tá legal? Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 1,66. Ontem tivemos mais de 200 comentários e aí vocês já sabem. Só tá bingueta! Bora lá, time, como é que ficou nossa bingueta pro domingão? Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, múltiplas alongadas são mais difíceis de bater. Reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá! Grêmio e Vitória, Grêmio empate anula. Atlético Mineiro e Vasco, Atlético Mineiro, empate anula. Young Boys versus Sion, Young Boys, empate anula. River Plate versus Lanús, River, empate anula. Fortaleza versus Atlético Goianiense, Fortaleza, empate anula. Jogo do Bragantino contra o Furacão, Atlético Paranaense, jogo para mais de 1,5 gols. E para fechar, Cuiabá versus Fluminense, dupla hipótese Fluminense. Se tudo der certo, a gente pega essa odd de 6,19. Sorte para nossa bingueta, sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. O vídeo tá acabando. Se você esqueceu de deixar o like, deixa o likezão aí, faz aquele comentário. E eu espero que seja um domingão com muitos greens. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!